Olá, meu caro aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos, tá? Nosso segundo vídeo da aula número 1, que traz agora como é calculada aqui a nota da sua redação Modelo Enem, tá certo? Eu trouxe aqui as 5 competências e como é que cada competência vai ser avaliada seguindo o padrão de correção Modelo Enem, tudo bem? Para a gente começar, temos o seguinte... Cada competência, pessoal, vai avaliar algo na sua redação. Você está vendo que temos 5 competências que avaliam coisas diferentes lá no seu texto. Primeiramente, competência número 1, temos aqui o domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Como eu já expliquei, você tem que escrever de acordo com o que a gramática prega como certo. Tá? Qualquer coisa que você escreva fora disso, você vai ser penalizado aqui na competência número 1. Questões de ortografia, questões de acentuação gráfica, questões de vírgula, concordância verbal, serão aqui levadas em consideração na competência número 1. Tudo bem? Então fique atento a essa parte gramatical da sua redação. A segunda competência, ela vai avaliar se você, meu candidato, conseguiu compreender o que significa a minha proposta e se você conseguiu produzir a proposta dentro dos limites do texto chamado dissertativo argumentativo. Você não pode, nesse vestibular aqui, fazer outro texto que não seja o dissertativo argumentativo. Você não pode escrever um relato, você não pode escrever uma narração, você não pode escrever uma carta. Você tem que ficar atento às características do que é chamado aqui de texto dissertativo argumentativo, no que envolve questão de opinião, no que envolve questões de argumentação, no que envolve questões aqui de propostas, como vamos ver aqui ainda nesse segundo vídeo, tá certo? Número 3, nessa parte aqui, ela corresponde à organização do seu texto. Para a sua nota ser boa e até chegar numa nota 1000, você tem que fazer um texto organizado. De que forma? Você vai selecionar, você vai relacionar, e por último, organizar tais argumentos. Um texto organizado, ele é muito bem visto pelos corretores, tá certo? Então você não pode deixar seu texto ficar confuso, tem que fazer uma relação em um parágrafo de acordo com o outro. Eles não podem ser parágrafos independentes, eles têm que ser parágrafos organizados, tudo bem? Número 4 corresponde à construção da argumentação. Como assim, Glauber? Isso aqui, pessoal, se refere ao que nós chamamos de coesão e coerência. O que significa coerência? É aquilo que faz sentido. Então, depois de você organizar, será que essa organização faz sentido na construção da argumentação do seu texto? Você tem que ficar muito ciente se aquilo que você está escrevendo, pessoal, tem alguma lógica, tem que ter sentido para você defender aqui uma opinião. E também corresponde à parte da coesão. A coesão geralmente se refere ao uso de mecanismos linguísticos. O que é isso, professor? Termos que você pode utilizar para ligar uma ideia a outra. Por exemplo, você utiliza uma palavra como mas. O mas, geralmente, ele dá uma ideia de adversidade. Você pode pegar, por exemplo, um que geralmente é bastante repetido pelos nossos alunos. Então, você vai ficar atento a evitar essa repetição quando ela for desnecessária, tá? Não é que repetir é errado na sua redação, você deve repetir, mas você não pode deixar que apareça aqui uma repetição que é desnecessária. Então, fique atento ao uso desses mecanismos linguísticos, tá bom? Por último, pessoal, temos aqui a proposta de intervenção. O que significa isso, Cláudio? Significa o seguinte, o seu corretor espera de você uma solução para o problema apresentado lá no seu texto. Então, você tem que mostrar para ele como é possível resolver o tema abordado. Você tem que elaborar de maneira obrigatória. Se você não elaborar isso aqui vai influenciar numa penalização na sua nota. Você tem, de maneira obrigatória, criar uma solução. A solução tem que ser viável para resolver esse problema. E ressaltando, essa proposta, pessoal, essa proposta de intervenção, essa solução, ela tem que respeitar os direitos humanos, tá certo? Você não pode propor aqui uma solução que pregue, por exemplo, uma violência, uma tortura, uma discriminação. Você deve fazer aqui algo que não desrespeite os direitos humanos, algo que respeite a diversidade cultural. Você não pode ser totalitarista aqui na sua redação, tá? Você não pode dizer que uma cultura deve prevalecer sobre outra, por exemplo, ou que, no caso, uma pessoa deve se submeter a uma cultura. Você não pode obrigar nada a ninguém, você tem que respeitar os direitos humanos. Então, qualquer coisa que você elabore aqui
tem que pregar essa questão de respeito aos direitos humanos, né? Ano passado, tivemos uma mudança em relação à competência número 5, porque se você não respeitasse isso daqui, a sua nota era 0 automaticamente. Mas houve uma mudança em que o 0 não é mais atribuído à nota integral do seu texto. Se você colocar algo que vá ferir os direitos humanos, a sua competência número 5, ela não vai ter nota, tá certo? Então aqui a gente tem as 5 competências que vão ser avaliadas na sua redação Modelo Enem. Como é que funciona então, professor, o cálculo disso? Observe aqui, meu aluno, que eu coloquei uma numeração que representa, né, a soma da sua nota final da redação Modelo Enem. Veja o seguinte, cada nota dessa, pessoal, representa uma condição que vai de insatisfatório até muito satisfatório na sua prova. Então, por exemplo, se você não obedece aqui a modalidade de escrita formal, se você comete erros em relação à competência número 1, você vai ter uma variação em relação a essa nota, assim como vai acontecer com as demais competências. Ou seja, no final, a soma das notas das 5 competências vai resultar na primeira nota da sua prova. Por qual motivo? Porque a sua redação ela vai ser corrigida 2 vezes por corretores diferentes para não haver nenhuma discrepância. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que nas 5 competências eu tirei a nota máxima, eu tirei 200, então isso significa que eu tirei 1000 na redação, mas isso foi o que o primeiro corretor atribuiu à minha prova. Vai entrar agora no segundo corretor e observe o seguinte, no segundo corretor eu tirei nota 200 apenas nas 4 primeiras competências, tá certo? E na última eu tirei 160, isso indica que a minha nota agora virou o quê? 960, então vou pegar 1000, a primeira nota, mais 960, que foi a segunda, e fazer uma média aritmética. E esse resultado vai sair a sua nota final da redação Modelo Enem, tudo bem? Então, fique atento ao que você pode fazer e o que você não deve fazer aqui para tirar uma nota 1000, por exemplo, na sua prova Modelo Enem, tudo bem?